Fiéis por hábito, quarta parte. Afirmo que Deus quer ter espíritos vivos na criação, conscientes de sua própria responsabilidade, assim como está nas leis primordiais da criação, que cada um tem de responder própria e plenamente por tudo que pensa, fala e faz, e que isso não podia ser remido com o assassínio outrora perpetrado pela humanidade contra o Filho de Deus. Jesus, pois, foi assassinado, porque com as suas idênticas exigências também foi considerado incômodo, parecendo perigoso aos sacerdotes, que ensinavam de modo diferente, muito mais cômodo, para assim terem terrenamente cada vez maior afluxo, o que, ao mesmo tempo, devia proporcionar e conservar o aumento de seu poder terreno pela crescente influência terrena. A isso eles não queriam renunciar. Os seres humanos à comodidade e os sacerdotes à influência, ao seu poder. Os sacerdotes não queriam absolutamente ser instrutores e auxiliadores, mas apenas dominadores. Como verdadeiros auxiliadores, deviam ter educado os seres humanos para uma autonomia interior, dignidade de espírito e grandeza espiritual, a fim de que esses seres humanos se enquadrassem na vontade de Deus por livre convicção e agissem de acordo com ela alegremente. Os sacerdotes fizeram o contrário e ataram o espírito a fim de que este lhes permanecesse obediente para suas finalidades terrenas. Deus, no entanto, exige dos seres humanos aperfeiçoamento espiritual mediante suas leis da criação, progresso contínuo com a ampliação do saber da criação, para que nela estejam e atuem de modo certo e não se transformem em estorvo nos vibrantes movimentos circulares. Mas quem agora não quiser prosseguir, procurando permanecer naquilo que julga já saber, e recusando por isso novas revelações provenientes de Deus, ou opondo-se hostilmente, este ficará para trás e será lançado fora no juízo universal, porque o juízo derruba qualquer obstáculo para que, finalmente, surja de novo na criação a clareza, a qual beneficia daí por diante o desenvolvimento progressivo que se encontra na vontade de Deus para a sua criação. Jesus foi uma nova revelação e trouxe outras com sua palavra. Para aquela época, tudo isso era novo e um progresso igualmente necessário como hoje, no qual, no entanto, não se devia ter parado eternamente. A Jesus não se deve renunciar como filho de Deus por minha mensagem. Pelo contrário, deve agora, com maior razão, ser reconhecido como tal. Não, porém, como servo e escravo de uma humanidade estragada, para carregar ou remir o seu fardo de culpas, a fim de que lhe seja mais cômodo. E exatamente aqueles que realmente aceitaram Jesus como Filho de Deus não podem absolutamente
fazer outra coisa senão saudar com alegre agradecimento a minha mensagem e as novas revelações a ela ligadas, provenientes da graça de Deus. Também não lhe será difícil compreender e assimilar corretamente tudo o que eu digo. Quem não o fizer ou não puder, também não reconheceu a mensagem e a existência propriamente dita do Filho de Deus, Jesus, mas apenas erigiu para si próprio algo de estranho e errado, por concepção própria e presunção, e, não por último, pela indolência de seu espírito comodista que teme o movimento determinado por Deus. O sentido e a finalidade da mensagem proveniente da luz, através de mim, em cumprimento da sacrossanta vontade de Deus, é a necessária ampliação do saber para a humanidade. Aí não valem as evasivas dos espiritualmente preguiçosos, nem a fraseologia de vaidoso farisaísmo, e também as traiçoeiras calúnias e ataques terão de retroceder e sumir como debulho diante da justiça da Trindade de Deus, pois nada é maior e mais poderoso do que Deus, o Senhor, e o que provém de sua vontade. O espírito humano terreno agora tem de se tornar vivo e se fortalecer na vontade de Deus, para cujo serviço lhe é permitido ficar nesta criação. O tempo é chegado, não serão mais aturados por Deus espíritos escravizados, e será quebrada a vontade própria dos seres humanos se ela não quiser se enquadrar espontaneamente nas leis primordiais de Deus, que ele inseriu na criação. A elas pertence também a lei do movimento contínuo, que condiciona o progresso sem estorvos no desenvolvimento. A isso fica ligada a ampliação do saber, saber da criação. Saber espiritual é o verdadeiro conteúdo de toda a vida. Por isso vos foram proporcionadas novas revelações. Se as recusardes devido à indolência de vosso espírito, e se quiserdes deixar que este continue a dormir tranquilamente, como até agora, então ele acordará no juízo, para depois se desintegrar pela decomposição. E ai de todos aqueles que ainda quiserem manter atado o espírito dos seres humanos. Estes sofrerão danos 10 vezes maiores e, no último momento, tarde demais, terão de reconhecer, cheios de horror, aquilo com que se sobrecarregaram, para então, sucumbindo sob esse fardo, afundar na pavorosa profundeza. O dia é chegado, as trevas têm de desaparecer. Maravilhosa luz de Deus quebra agora tudo quanto é falso e queima tudo quanto é indolente nesta criação, a fim de que ela possa seguir seus cursos somente na luz e na alegria, para a bênção de todas as criaturas, como uma jubilosa oração de agradecimento por todas as graças de seu Criador, para a glória de Deus, do único, todo-poderoso.